Deus criou a instituição do casamento para ser algo duradouro, completamente duradouro, eternamente duradouro. Assim como Deus criou o jardim do Éden ali, suas delícias, e pôs o homem ali dentro. E isso também era para ser permanente, também era para ser duradouro, era para ser eterno. Mas houve o pecado na humanidade. O pecado entrou na humanidade e sim, tirou ali o princípio de eternidade do jardim do Éden. Causou ali a separação entre o povo, o ser humano e Deus. E trouxe uma série de consequências terríveis para a vida do ser humano, de uma forma geral. E assim aconteceu com o casamento. Deus criou o casamento para ser algo eterno, algo pleno, algo maravilhoso, mas o pecado também entrou na instituição do casamento e, claro, rompeu ali com a eternidade do casamento. E aí, Deus determinou que somente a morte poderia pôr fim a um casamento, porque no céu nós não seremos casados. Mas aqui na terra, sim. E para que houvesse ali algo divino, Deus instituiu que somente a morte, como consequência de todo um pecado, pudesse pôr fim ao casamento, à instituição do casamento. Mas assim como para restaurar a ligação, para nos devolver a Deus, como era no princípio, Deus manda Jesus Cristo vir fazer todo o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. O mesmo também vale para a restauração dos nossos casamentos. Eu sei, você deve estar passando por este momento, você que entrou neste vídeo, você que me acompanha, você já sabe do que eu estou falando. Mas você que entrou neste vídeo hoje, você que está chegando aqui agora, você talvez esteja perdido aí nos seus sentimentos, achando que está acabado, que está encerrado, tendo pensamentos horríveis aí. Fique tranquila. Eu quero te tranquilizar neste momento, eu quero tranquilizar a sua alma neste momento e dizer que nada, absolutamente nada está perdido. Enquanto houver vida, haverá a esperança de uma religação com Deus e também haverá a esperança de que seu casamento seja restaurado para a honra e glória do nosso Deus. E não se preocupe, a separação, as palavras duras do seu marido, da sua esposa, o fato deles estarem com outra pessoa neste momento, o fato até de às vezes terem constituído uma outra família com outra pessoa, isso não é impedimento. Eu sei, você vai me dizer que até o divórcio já bateu a sua porta, vocês já assinaram, já chegou esse dia triste, mas ainda assim, não é impedimento algum para o Senhor. Não há. Deus criou o casamento para ser algo perfeito, uma instituição perfeita, mas o pecado atingiu tudo na humanidade, até mesmo o casamento. Mas Deus é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, para remover o pecado. Então, portanto, não acredite naquilo que falam para você. Não acredite nas palavras da sua esposa, do seu esposo, que diz que não tem mais volta, que não tem mais jeito. Para Deus nada é impossível. A sua palavra lá em Lucas, capítulo 1, verso 37, vai dizer: não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. A palavra do Senhor também nos diz que Ele é o Senhor. Haveria alguma coisa difícil demais para Ele? Não. Nada é difícil demais para Ele. E pode ficar tranquilo, pode acalmar o teu coração, que o divórcio não vai ser um empecilho, não vai ser uma trava. Deus vai restaurar mesmo com o divórcio. Mesmo com o divórcio. Deus restaura. A Bíblia nos mostra que Deus diz a Oséias: Oséias, casa lá com aquela mulher infiel. Oséias vai e casa com a mulher infiel. A mulher continua sendo infiel a ele mesmo após o casamento.
e tanta infidelidade, acaba que ela se separa, que ela vai viver uma vida totalmente promíscua e distante de Oséias. E Deus diz para ele: ei, Oséias, vai lá e ama ela novamente, assim como eu tenho amado. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus que nos dá segunda chance. Claro que essa segunda chance não é rompendo princípios bíblicos. Essa é a segunda chance dentro dos princípios e parâmetros bíblicos. Quando Deus dá uma segunda chance para o matrimônio, para que você possa se casar de novo, Deus não está dizendo pode casar com uma outra pessoa. Deus está dizendo: ei, eu sou competente o suficiente, eu sou poderoso o suficiente para fazer com que você case com o mesmo marido, com a mesma esposa, e que o seu casamento seja restaurado, que a sua vida possa ser restaurada pelo meu poder. É Deus dizendo que há transformação, que há regeneração, que há conserto e que há restauração de casamento, sim. A Bíblia nos mostra que Deus intervém em cada relação. Nós temos histórias bíblicas de Deus intervindo na relação de casamento. Nós vemos ali, logo no nascimento de Jesus, que José, quando fica sabendo, intenta deixar Maria. E então, vem a palavra do Senhor e diz: não faça isso, José. Deus intervém para que não haja uma separação. Quando mesmo Abraão e Sara fazem uma bobagem de mentir sobre o relacionamento deles, com medo de uma série de coisas, quando eles mentem sobre o relacionamento e o relacionamento está prestes a sofrer um golpe fatal ali, Deus, o próprio Deus, intervém e diz: ei, devolve essa mulher que não é tua, essa mulher é de Abraão, devolve ela lá, antes que sobrevenha um mal terrível. Deus intervém para restaurar, Deus intervém para restaurar o casamento de Oséias. Há uma série de textos bíblicos onde Deus está intervindo na restauração dos casamentos, consertando aquilo que está errado, corrigindo o pecado, trazendo transformação. Então não se preocupe, não há empecilhos para Deus, não há empecilhos. Seu erro, o erro dela, não importa quem errou, importa que você está buscando transformação e Deus vai honrar a tua busca. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus dá àquele que está buscando, aquele que é insistente, que persevera. A Bíblia diz que o preguiçoso quer, o preguiçoso deseja, mas ele nada consegue. Porque ele é preguiçoso, porque ele desiste, porque ele abandona, porque ele larga para lá, porque ele acha uma série de desculpas para dizer: Deus não vai restaurar o meu casamento. Ei, Deus vai restaurar o teu casamento. Basta que você persevere, que você insista, que você continue, que você não desanime, que você não se precipite, que você realmente vá buscar a Deus com todo o seu coração. A Bíblia diz: quando me buscardes, me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, e então eu vou mudar a tua sorte. Essas são as palavras do nosso Deus para nós. As palavras de Jesus são semelhantes a essa, quando ele vai dizer: ei, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então vocês podem pedir tudo que vocês quiserem, que isso será feito. Tem tempo, Sérgio? Claro que tem. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Querido, teve tempo para a separação, teve tempo para o deserto. E querido, não se engane, vai ter tempo para você matar a saudade do seu maridão, da sua esposa. Vai ter tempo para isso. Então relaxa. Não precisa precipitar, não precisa sair igual doido, desesperado, correndo atrás. Calma, respira. Confia em Deus. Deus vai restaurar o teu casamento, porque para Ele nada impede, nada. Ele nos chama: ei, tem alguém para tapar a brecha, tem alguém para se colocar entre o marido que está lá no pecado, entre a esposa que está no pecado e o cônjuge que busca? Tem um marido para buscar, tem uma esposa para buscar, porque se tiver, eu não destruo, se tiver, eu restauro. Se tiver, eu cuido. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade.
Não é adoradores que adorem cantando belas canções. Não é adoradores que dizem palavras bonitas. Não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que creiam nele. Que confiem nele. Que o tenham como Pai e que estejam dispostos a descansar no Senhor, sabendo que, embora as circunstâncias não sejam as mais agradáveis, não sejam as mais favoráveis, ainda assim, Deus não perdeu uma única batalha sequer. Hoje, a minha filhinha, assistindo a história de Davi e Golias, ela me perguntou: pai, isso aqui é verdade? Falei: sim, é verdade. E então ela me perguntou: mas como pode uma criança matar um gigante? A minha resposta para ela é: uma criança não matou o gigante. Quem matou o gigante foi o poder de Deus. Talvez a situação hoje seja exatamente assim para você. Talvez o divórcio, talvez a vida do seu marido com a mulher estranha, da sua esposa com o homem estranho, talvez a vida que eles levam lá te pareça um empecilho. Talvez para você a situação seja um gigante, você seja apenas um menino, apenas uma criança. Mas mesmo assim, o poder de Deus não está sobre você, não é sobre você, não é sobre a sua capacidade. É sobre o poder de Deus, é sobre a capacidade divina, é sobre Deus ser soberano sobre todas as coisas. E todas as coisas inclui você, e inclui o seu marido, inclui a sua esposa, e inclui até mesmo homens e mulheres estranhos. Nada, absolutamente nada é empecilho para Deus restaurar o seu casamento. Se teve divórcio, tudo bem, vocês recasam. Teve filhos lá do outro relacionamento, tudo bem, Deus cuida dessa relação entre você e o filho do seu marido, o filho da sua esposa. Relaxa, Deus cuida disso, isso não vai ser empecilho. Ah, mas agora eles vão ter que se relacionar, vão ter que ficar conversando. Não se preocupa, Deus vai romper todos os laços afetivos que o seu marido tem para com a mulher estranha, que a sua esposa tem para com o homem estranho, e eles serão apenas mãe e pai dessa criança. Apenas isso. Cuidarão muito bem, serão extremamente responsáveis e não te darão dor de cabeça alguma. Essa relação não será um impedimento. Perdão, queridos. Nada vai impedir, queridos. Pare de criar obstáculos. Pare de achar que o teu Deus é limitado. Pare de achar que as circunstâncias são maiores, são mais fortes, são intransponíveis. Pare. Existe uma frase dita por aí: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas olhe na cara do seu problema e diga: ei, olha aqui. Vem cá, dá uma conferida no tamanho do meu Deus e sai correndo com o rabinho entre as pernas. É isso que você precisa fazer. Você precisa confiar de verdade. Você precisa entender que nada, absolutamente nada, impede o agir de Deus sobre a sua vida. Vai ter restauração? Claro que vai. Como que vai? A seu tempo você vai colher. Claro, óbvio, se você não desistir. Se você não desistir no tempo certo, você vai colher toda essa plantação que hoje você está fazendo. Então, relaxa, só faz a tua parte, confia no Senhor, que o mais Ele vai fazer por você. Aliás, Ele já está fazendo. É mais fácil, muito mais fácil, você não obter o milagre da restauração, porque você desistiu, porque você arrumou desculpa, por qualquer outro motivo, mas não porque Deus não quis, não porque Deus não pôde. O problema nunca será de Deus, e sim seu. Se não acontecer a restauração do seu casamento, não é culpa de Deus, é porque você desistiu, você não confiou, você não teve fé. Mas Deus quer e Deus pode restaurar o seu casamento. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.